Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula do mini curso Princípios de Engenharia Civil e o tema da nossa segunda aula será Mecânica dos Solos e Fundações. Essa aula foi ministrada presencialmente lá em São Damião, junto com o colega e amigo Riger. Foi gravada também, porém houve um probleminha técnico na gravação, então eu estou gravando ela separadamente para que possa ser postada na área de membros e que para que cada um possa ter, né, o acesso, rever o conteúdo. Esse é um assunto que assim é muito interessante, muito importante também para a engenharia civil, e também importante para a gente lá na nossa aplicação, lá em São Damião, né, nas nossas construções, muito importante. E assim, gerou bastante repercussão durante a aula, o pessoal foi bastante participativo e foi assim, foi muito interessante mesmo, né? O que que trata mecânica dos solos e fundações? Parece um nome assim, um pouco estranho, pode parecer mecânica dos solos. Mas a mecânica dos solos, ela aborda como se dá a dinâmica dos solos quando eu aplico ou quando eu faço ou construo uma edificação ou quando eu aplico cargas sobre esse solo, né? E o que são as fundações? As fundações são os elementos estruturais que vão receber cargas e distribuir por solo. Então, como é que se dá essa dinâmica? Em primeiro lugar, eu queria fazer uma perspectiva ao longo do tempo. Como é que se deu a evolução das técnicas construtivas ao longo da história? Inicialmente, as construções e as técnicas eram totalmente baseadas dentro de um empirismo. O que é empirismo? É a tentativa e falha. E aí depois a posterior melhoria. Então, por tentativa, falha e melhoria, iam se aperfeiçoando as técnicas construtivas. Também as primeiras edificações elas tinham um menor porte e também eram de materiais mais leves. Normalmente eram de madeira, de barro ou escavações nas rochas, né? Então eram construções de menor porte. Posteriormente começaram a se fazer construções de um porte um pouco maior, né? Já com materiais melhores, como pedra, por exemplo. Só que aí o que o pessoal começou a ver? Que dependendo do tipo de solo que essas edificações eram apoiadas, onde essas edificações eram apoiadas, esse solo poderia ceder, né? Ele poderia ceder de alguma forma. E também com o aumento, né, do número de pavimentos dessas edificações, isso também poderia ocorrer. Ou seja, dependendo do peso próprio dessa edificação, certos terrenos haveria, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, um afundamento dessa edificação. Em certos outros tipos de terreno não haveria isso. Então, a partir daí eles começaram a estudar esse comportamento. Por que em determinados solos, as minhas construções, as minhas edificações, esses solos suportavam melhor essa carga e em outros não. Aí, em outros solos, esses solos cediam a essas construções. Um outro interesse de estudo foi dentro da área de pavimentações. Ou seja, eu preciso abrir uma estrada, eu preciso interligar cidades através de pavimentações. E a partir daí também se houve também a necessidade de estudo de solos, porque uma pavimentação, ela necessita desse estudo porque por ela vai também passar cargas, né? Então, a partir daí que eles começaram a dar uma ênfase nos estudos dos solos. E o que a mecânica dos solos estuda? Ela estuda as características físicas e o comportamento desses solos quando eu aplico cargas nele. Quando eu aplico cargas, eu gero tensões nesse solo e como é que se dá a dinâmica disso? Uma outra área de interesse é através da influência dos fluxos de água e dos níveis de água que são incidentes nesse solo, né? Isso vai gerar um comportamento
também nesse solo que é estudado. E quais são os campos de aplicação? Vejam aqui que interessante, a maioria deles a gente vê em São Damião, né? A gente vê nas nossas construções. Por exemplo, fundações. O que são as fundações? Ali, como eu citei, são os elementos estruturais que recebem as cargas e distribuem para esse solo. Em todas as nossas construções, a gente teve obrigatoriamente que fazer algum tipo de fundação, que logo na sequência eu vou detalhar quais são esses tipos de fundações. Escavações, né? Quantas vezes a gente já fez escavações de terra e movimentações de terra lá em São Damião? Estruturas de contenção. Aqui a gente pode falar de muros de arrimo, né? Quando vocês passam por estradas e que vocês veem um talude de terra que ele foi todo pavimentado, todo estruturado. Isso é uma estrutura de contenção, né? Esse é um exemplo de estrutura de contenção. Pavimentos, aquilo que eu também citei antes, né? A abertura de estradas e de pavimentações, né? Esse é um outro campo de aplicação. Aterros. Aterros a gente já fez muitas vezes lá em São Damião. Para se fazer um aterro também é necessário um estudo. Como é que eu vou compactar esse solo? Existe um melhor grau de umidade para compactar? Qual é a força que eu preciso aplicar para compactar? Esse é um outro campo de estudo. Barragens. Por exemplo, quando eu vou construir uma hidrelétrica, eu também tenho necessidade de fazer uma barragem. Estabilização de taludes. Lá mesmo em São Damião a gente tem taludes, né? Talude é uma porção de terra que é feito por patamares. Existe uma angulação desses taludes. Qual que é a melhor angulação? Qual é o tipo de solo que eu estou usando nesse talude? Isso é estudado, né? A gente tem lá em São Damião taludes também. E túneis. A gente tem a intenção de construir túneis também. Então, vejam que rico que é isso, né? Todo esse objeto de estudo tem muito a ver com o nosso tipo de construção. Como é que se dá a origem e a composição dos solos? Vocês devem se lembrar lá das aulas, né, de geografia, lá do nosso começo, dos nossos estudos, né, que o planeta inicialmente era rochoso, ele era rocha e magma, e aí ele foi se desenvolvendo. E como é que se deu a origem dos solos? O solo nada mais é que uma decomposição dessas rochas, né, em maior, num estágio mais avançado ou menos avançado. Isso vai gerando partículas cada vez menores. A partir daí houve o desenvolvimento tanto do reino vegetal quanto do reino animal, e esses detritos vegetais e animais também fazem parte da composição desse solo, né, quando estão em decomposição. Ou seja, os solos são uma mistura de rocha decomposta com resíduos orgânicos, né, decompostos de vegetais e de animais. Então, basicamente isso é o solo. Em maior parte é da decomposição de rochas e em menor parte dos resíduos orgânicos, né? Ou seja, são misturas complexas. E como é que se dá a classificação desses solos? Os solos eles são divididos em 3 tipos básicos: argila, areia e silt. A argila dá para a gente ver bem lá em São Damião. Nas camadas iniciais é o que a gente mais encontra lá. Qual que é a caracterização da argila? Ela é composta de partículas muito finas, né? É a mais fina das 3, é a argila. Outra característica, ela tem grande grau de compactação. Quando você pega uma argila e ela tem algum grau de umidade, você consegue compactar ela bem, né? Ela tem também uma plasticidade, ou seja, eu consigo moldar essa argila, né? Tanto é que os ceramistas eles conseguem, né? Eles trabalham com uma argila. Claro que não é uma argila de um solo nu, solo cru, uma argila tratada, mas é uma matéria-prima para que eles possam trabalhar por causa da sua plasticidade.
Outra característica da argila, ela tem um grande grau de retenção da umidade. Por quê? Porque as suas partículas são muito pequenas. Aí a gente parte para o extremo oposto. Areia. Areia é o que tem a granulometria mais grossa, ou seja, as partículas são maiores. Na areia, a gente não consegue ter uma compactação boa, porque justamente as partículas são maiores, então ela se desfaz mais facilmente, né? E ela tem uma outra característica em relação à umidade, que ela consegue drenar bem a água. Ela não retém muita água, isso tem tudo a ver com o tamanho das suas partículas. E o silt, que até o amigo Riger brincou lá durante a aula, ele falou: o silt é o primo pobre dos solos, porque ele fica meio que em cima do muro, né? Ele está no meio termo entre a argila e a areia. Então ele não tem uma característica que nem tem tanta a compactação como a argila e nem tem tanta drenagem como a areia, por exemplo. Então ele fica assim no meio termo, né, entre os dois. E como é que se dá o estudo dos solos? Como é que eu consigo definir se é uma areia, se é um silt, se é uma argila? É aquilo que eu estava citando. Tem tudo a ver com a granulometria desse solo, né? O que é a granulometria do solo? É feito um estudo em laboratório das partículas constituintes desse solo. Nenhum solo ele é 100% argila, ou é 100% silt, ou é 100% areia, né? Existe uma predominância de um desses três solos, mas não se dá assim em 100%. Então, esses ensaios de laboratório vão determinar qual é o maior percentual que eu tenho naquela amostra, né? Naquela amostra que foi retirada desse solo. Então, é através de uma identificação que é feita através pode ser de peneiramento, de sedimentação e também de identificação de laser. E aí eu vou classificar esse solo. Como é que se dá a classificação desse solo? Os solos eles são divididos em três grupos. Os solos grossos, que são pedregulhos e areia, que são definidos pela sua granulometria. Os solos finos, que são siltes e argila. E as turfas. As turfas é quando tem uma alta concentração de orgânicos. Então, após a classificação desse solo, eu posso escolher qual a melhor finalidade para ele. Por exemplo, se eu tiver um solo de turfa que tem muita composição orgânica, a melhor aplicação para ele é na agricultura. Mas, por exemplo, para a engenharia é péssimo, é o pior solo que tem porque ele é o que tem menos capacidade de carga. Então tudo depende da finalidade, né? Não existe um melhor solo, existe um melhor solo para determinada aplicação. Tensões nos solos. Toda vez que eu aplico uma carga nesse solo, esse solo irá se deformar. Vocês devem lembrar da primeira aula, na qual a gente citou que todo o corpo, quando eu aplico uma carga, uma força externa a esse corpo se deforma. E o solo também é um corpo, né? Uma massa que vai receber uma carga, ou seja, ele vai se deformar. O quanto que ele vai se deformar, isso também é estudado em mecânica dos solos, né? Como é que vai ser o comportamento dessa deformação? Esse também é um objeto de estudo, né? Uma outra fundamentação teórica que é muito interessante é o bulbo de tensões. O que é isso? Quando eu tenho uma carga aplicada nesse solo, como é que essa carga, essas forças vai se distribuir nesse solo? Isso se dá através de um bulbo, né? O nome se dá pela forma da distribuição dessas cargas, né? Na figura vocês podem ver. É em formato de bulbo. Eu aplico uma tensão e aí essa tensão ela se dissipa nesse solo através de uma forma de bulbo. Isso é importante a gente saber porque tem tudo a ver com o cálculo das fundações. Vocês lembram? Uma fundação é o elemento que vai distribuir as forças, né, do peso dessa edificação, dessa construção nesse solo. Como é que essas forças vão se distribuir nesse solo? É através de um bulbo de extensão. Isso a gente estuda também. Ou seja,
O estado dessas extensões depende do peso próprio do terreno, né, o peso próprio dessa massa de solo, a intensidade da força aplicada, né, outro item, e também a geometria dessa área, né, qual que é a área que eu estou distribuindo essa força. Deformações e recalques. Esse é um outro item que assim, é muito interessante o estudo e muito importante. Dependendo da carga aplicada, da intensidade da carga aplicada através da fundação nesse solo, é possível saber quanto que ele solo vai se deformar. Ele sempre haverá algum nível de deformação, né? Sempre haverá. E esse nível ele pode ser medido, né? Existem ensaios para isso. O que se chama recalque? Recalque é o nome que se dá ao deslocamento vertical resultante dessas cargas aplicadas. Sempre haverá recalque numa edificação. Eu construí uma casa, por exemplo, sobre um terreno. Essa casa ela vai, pelo peso próprio dela, fazer com que o terreno ele ceda um pouco. Isso é normal de que acontecer. Só que é normal e é sabido quanto que essa casa vai recalcar, ou seja, que ela vai afundar nesse solo. Isso é sabido, isso é calculado, pode ser calculado. Só que esse afundamento ou esse recalque, né, que é o nome mais técnico, ele deve ser o menor possível, mas ele sempre vai ocorrer. Ele só não vai ocorrer quando eu fizer uma fundação que vai atingir uma rocha sã, uma rocha que vai estar muitos metros abaixo desse solo, né? Uma outra situação que ocorre nos solos é que o perfil dos solos ele não é exatamente igual de um ponto para o outro. Eu vou medir uma capacidade de carga do solo num ponto A e no ponto B. Existe uma diferença de um ponto A para o ponto B. E o que acontece se eu coloco uma carga igual num solo que tem resistência um pouquinho diferente de um ponto para o outro? Lembrem-se que essa edificação ela sempre vai recalcar, ou seja, ela sempre vai afundar um pouquinho. Só que quando eu coloco uma carga que num ponto eu tenho uma resistência um pouquinho maior e no outro ponto eu tenho uma resistência um pouquinho menor, aonde vai afundar primeiro? Pela lógica, pela coerência, vai afundar um pouquinho mais onde tem a menor resistência. E aí o que vai acontecer? Essa casa, esse prédio, ou seja, essa construção, essa edificação, ela vai acontecer um recalque dentro de um chamado recalque diferencial. Isso é totalmente indesejável que ocorra, totalmente. A gente tem que tomar medidas preventivas para que isso não aconteça dentro de um cálculo estrutural. Porque na medida que eu faço esse recalque diferencial, eu provoco tensões que não são interessantes na minha construção. Eu provoco torções, flambagens, acisalhamento também. Lembram daqueles esforços lá da primeira aula? Ocorre uma série de esforços que não é interessante para essa construção quando existe um recalque diferencial. Existem esforços que muitas vezes não são calculados para ocorrer de determinada forma, que podem ocorrer dentro aí de um recalque diferencial. E aqui a gente mostra, acho que o exemplo mais clássico de todos, acho que no mundo, do que é um recalque diferencial. A Torre de Pisa. Ela tem um recalque diferencial assim, bastante acentuado. E virou um monumento mundial. Foram feitos contenção desse solo para que parasse de ocorrer esse recalque diferencial. E como é que essa construção conseguiu resistir a isso? Porque é um recalque diferencial bastante elevado. Ela conseguiu resistir porque nessa época de construção, como era muito baseado no empirismo ainda, assim, os cálculos ainda eram feitos, só que não se tinha um desenvolvimento científico, como se tem de algum tempo para cá, não existia uma normatização, muito menos.
os construtores eles colocavam coeficientes de segurança, né, que a gente chama, coeficientes de segurança muito grandes, né? Hoje em dia é normal de se trabalhar numa edificação, num cálculo estrutural, com coeficiente assim de 1,3, 1,4 no máximo, ou seja, 30% a mais, 40% a mais da necessidade para justamente prever esses outros tipos de esforços. Porém, nessa época, às vezes eles faziam o dobro do que precisava, às vezes o triplo do que precisava. É por isso que ela não veio a colapsar essa construção, porque as construções elas eram muito superdimensionadas, né? Então isso contribuiu para ter a sua estabilidade e não vinha a entrar em colapso. Agora, como que eu sei se o solo vai resistir a uma carga aplicada a ele? Esse é um outro objeto de estudo. Eu vou lá fazer uma fundação, ou vou fazer, por exemplo, como vocês podem ver, um talude. Como é que eu sei se esse solo vai romper, se ele vai resistir ou não? Esse é um outro objeto de estudo. Ou numa pavimentação. Eu tenho lá uma estrada e eu vou passar um caminhão cheio de carga por cima. Esse solo ele vai ceder ou não? Como é que eu sei a resistência desse solo? Um solo, ele se rompe. Aí eu vou buscar um conhecimento lá da primeira aula, que é a tensão de cisalhamento. O que é o cisalhamento, né? É quando uma área do corpo ela se movimenta em relação à outra. Ou seja, no caso dos solos, uma massa de solo vai se deslocar em relação à outra. Isso é um rompimento por cisalhamento, né? Há uma diferença, as partículas elas se separam em relação de uma massa em relação à outra, né? E aí pode vir a ocorrer um escorregamento no caso de um talude, ou uma rodovia pode ceder, né? Haver um recalque dela, ou de uma fundação, e assim por diante. Ou dentro de uma estrutura de contenção, de um muro de arrimo, por exemplo, ele pode vir a tombar, né? Esses são casos que podem acontecer. E como é que eu estudo a resistência de um solo? Como eu citei, se dá pela tensão de cisalhamento, e a tensão de cisalhamento ela se dá por dois itens. Primeiro, em maior grau, ela se dá devido ao atrito entre as partículas, né? Se eu vou ter a tendência de uma massa de solo se deslocar em relação à outra, quanto maior o atrito, né, entre essas partículas, mais difícil de haver esse cisalhamento. E em menor grau é pela coesão dessas partículas. E aí a gente colocou a foto dos três solos. Argila, que é o que tem maior coesão. Areia, que é o que tem o maior atrito entre as partículas, que são as partículas maiores. E o silt, como o Rigi citou, que é lá o primo pobre, né, que fica lá em cima do muro. Então por aí, qual vocês acham, qual solo que vocês definiriam que tem maior resistência ao cisalhamento? Ou seja, qual solo resiste melhor às cargas? Se em maior grau a resistência do solo se dá pelo atrito entre as partículas, logo a areia é o que resiste melhor a uma fundação, por exemplo. Quando eu comecei a estudar isso aí na faculdade, eu falei, caramba, então a areia é o que resiste melhor, né? Porque a gente tem aquela ideia do castelinho de areia, né? Que a gente ia lá na praia e fazia, aquilo desmoronava com uma facilidade muito grande, né? Mas aqui vem uma questão. Em fundações, a areia ela sim o solo mais resistente. Porém, numa fundação, esse solo está confinado. E aqui vem aquilo que eu tinha citado. Qual a aplicação? Né? Qual a aplicação? Dentro de um sistema confinado, ou seja, vou cavar lá um buraco e vou colocar uma sapata, por exemplo, ou uma broca, ou uma estaca de concreto, enfim, qualquer tipo de fundação. Onde esse solo está confinado, a areia é o melhor deles, porque ele tem o maior grau de atrito entre as partículas e é o que tem melhor resistência de cisalhamento. Porém, eu quero fazer um talude. Bom, um talude, o que se comporta melhor é a argila,
Por quê? A argila é o que tem maior coesão entre as partículas, então esse solo não vai sofrer um deslizamento. Então tudo depende da aplicação. E a partir daí, dentro de uma análise prática, vamos supor que eu queira construir uma casa em um determinado local. Como é que eu sei que solo que eu tenho nesse local? Né? Como é que eu posso saber qual a resistência desse solo? Porque vamos fazer um passo a passo. Como é que se dá o início de uma construção? Eu vou lá e peço para um arquiteto fazer um desenho da minha casa, né? Esse é talvez o primeiro passo, né? Então, eu vou lá e faço uma planta arquitetônica dessa casa, defino lá com o profissional da arquitetura como é que se dá aquele desenho. Legal. Qual é o segundo passo? Eu vou levar essa planta arquitetônica para um engenheiro estrutural e o engenheiro estrutural vai definir que tipo de estrutura que é melhor para essa edificação, para essa construção, para essa casa. Né? Essa estrutura também vai levar em consideração as fundações. E aí, para que eu consiga saber que tipo de fundação que eu vou usar, eu preciso saber como é que é esse solo, né? Qual que é a resistência desse solo. Eu vou lá ter uma casa de tantas toneladas em cada ponto lá dessa estrutura. Como é que eu sei se esse solo vai resistir ou não? Esse é um raciocínio, eu acho que bem coerente e lógico, né? Como é que eu sei se esse solo vai resistir? Eu preciso fazer uma análise desse solo. Qual que é a análise mais comum de todas? É a chamada ensaio SPT, ou ensaio por sondagem SPT. O que é isso? Isso a gente fez lá em São Damião, lá no Mosteiro. A gente determinou um número de pontos de análise desse solo, e aí veio uma empresa especializada nisso, e fez uma sondagem nesse solo a percussão, ou a SPT. Muito resumidamente, vocês vão ver aí nas fotos. Mas é colocado um tripé e existe uma polia através da qual passa um peso pré-determinado. Isso é tudo normatizado, esse procedimento ele é todo normatizado pela NBR. Então ele tem um martelo que aplicará um golpe numa haste. Essa haste irá penetrando nesse solo. E na ponta dessa haste existe um tubo que irá recolhendo amostras desse solo. Então a cada metro é feito um determinado número de golpes nesse solo. Intuitivamente dá para perceber o quê? Quando essa sonda ela tem mais dificuldade de penetração, esse solo ele é mais resistente. Se eu dou lá num determinado nível de solo, eu dou 3 golpes para penetrar, ele já penetrou o que é normatizado, que é 45 centímetros. E mais para baixo, eu preciso dar 10, 12, 15 golpes para penetrar o mesmo trecho, ou seja, o solo começa a ficar mais resistente. E aí a partir daí se traça um perfil desse solo pelo número de golpes. Além disso, a cada metro também é recolhida uma amostra de solo que vai para o laboratório. Né? Através dessa amostra é feita uma análise desse solo que vai determinar qual a composição desse solo, a composição predominante. Se é lá, por exemplo, uma argila, se é uma argila siltosa, se é um silt arenoso, se é uma areia, e aí a coloração, enfim, vai se dando todas as características desse solo por camadas. E também qual a resistência desse solo, porque a partir do número de golpes desse ensaio, né, dessa penetração, é possível fazer uma continha e aí eu sei a cada metro qual que é a minha tensão admissível desse solo, porque isso tem a ver com a resistência. Através da resistência do solo eu calculo a tensão admissível, ou seja, quanto de carga que eu consigo colocar a 1 metro, a 2 metros e assim por diante, até o nível que eu queira estudar, ou até o nível que for permitido essa sonda penetrar, né? Lá em São Damião, se eu não me engano, acho que conseguiu penetrar por volta de 16 metros, né? Mas a partir do nível de 7 metros já deu uma resistência boa,
né, a 7, 6, 7 metros já começou a ficar difícil dela penetrar, ou seja, começou a ficar um solo bastante resistente a partir de 6, 7 metros, né? Então, isso se traça uma curva. Então, uma sondagem ela serve para determinar os tipos de solo, determinar as espessuras das camadas, e um outro item que é muito importante, determina o nível de água, ou seja, o nível ali do lençol freático, né? Porque isso é muito importante para determinar que tipo de fundação que eu vou utilizar nesse solo. Então, determinando lá a cada camada desse solo, cada resistência de acordo com cada camada desse solo, lá o engenheiro estrutural ele pode determinar que tipo de fundação ele vai utilizar. O que é a fundação? É o elemento estrutural que vai receber a carga de toda a edificação e vai distribuir para esse solo, né? Então, vejam a importância desse elemento, né? Quais são os tipos de fundação que a gente tem? A gente tem fundações rasas e fundações profundas. A gente tem esses dois tipos. Fundações rasas, elas são utilizadas quando eu tenho uma boa resistência nas primeiras camadas de solo. E as fundações profundas, elas são utilizadas quando eu não tenho uma boa resistência nas primeiras camadas de solo, né? Ou quando, mesmo que eu tenha alguma boa resistência nas primeiras camadas, existe alguma camada intermediária que não é interessante. Por exemplo, eu resido em Santos, né? E aqui é muito famoso os prédios tortos lá da orla da praia. Vou até colocar umas fotos para vocês verem. E qual que é a característica do perfil do solo daqui? O solo daqui, ele é um solo que nas primeiras camadas é excelente, porque é uma areia. A areia para fundações é o melhor solo que tem. Porém, ele tem lá uma camada de uns 10, 12 metros de areia. E depois ele tem uma camada muito espessa de argila marinha. Mole, muito mole. Ou seja, eu não posso aplicar edificações de prédios, por exemplo, que tem uma carga maior, nas primeiras camadas. E eles fizeram muito isso. O que ocorre? Com o tempo, essa carga que está aplicada nas primeiras camadas começa a adensar essa argila mole. O que é adensar? Eu começo a expulsar, através daquele bulbo de tensões, né, que incide sobre aquela argila, eu começo a expulsar a água. E aí, expulsando a água, essa argila mole vai cedendo, vai compactando, e aí meu edifício vai afundando dentro da areia. Ele vai simplesmente afundando, né? Vai recalcando, né, que é o nome técnico. E aí, muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse recalque ocorre de maneira diferencial, que é o recalque diferencial. É por isso que o prédio fica torto, né? Tem muitos prédios tortos aqui na Orla de Santos, os prédios antigos. E qual que foi a solução para isso? Eu tenho que ultrapassar essa camada de argila marinha. Ou seja, eu tenho que fazer uma fundação profunda que chega lá na rocha. Que aí o recalque, quando a gente coloca uma fundação que chega lá na rocha sã, o recalque é zero, não há recalque nenhum. E essa é uma fundação profunda, né? Profunda é por causa, justamente pela profundidade. As fundações profundas, elas são mais caras de serem executadas, né? Por isso que sempre que possível a gente tenta optar pela fundação rasa. Quando não é possível, aí a gente vai para a fundação profunda. Aqui a gente está colocando um exemplo de fundação rasa, que talvez acho que é a mais comum, a mais utilizada. É a sapata. Vocês talvez já tenham visto isso em alguma construção. Essa é uma sapata isolada. Existe a sapata associada, né, que é a associação de uma ou mais sapatas. E existe também uma sapata corrida, que é como se fosse uma viga baldrame que é feita como de uma forma corrida, né? Por isso que se chama sapata corrida. Radier é um outro tipo de fundação rasa. Radier é como se fosse uma grande laje que vai receber o peso dessa edificação, normalmente utilizada para construções de não muito grande porte,
por exemplo, até um sobrado, alguma coisa desse tipo, aí pode-se utilizar o radier. O legal do radier é que ele distribui a carga de uma forma uniforme nesse solo. Então, também é uma solução interessante, apesar de não tão utilizada. Viga de fundação também, como se fosse um tipo de sapata corrida, só que é em forma retangular, né? Por isso que é chamada de viga. Já partindo para os tipos de fundações profundas, a mais usual em construções de até médio porte são as brocas, né? Aquelas brocas com trado manual, né? O pessoal faz com trado manual ou trado motorizado, né? É como se fosse uma broca que vai perfurando esse solo, né? Retirando as camadas iniciais de solo, depois se concreta e se coloca um arranque de uma armação de aço. Uma estaca pré-moldada, outro tipo de fundação profunda, né? Nesse caso da foto é uma pré-moldada em concreto, concreto armado. Então eles vão lá com bate-estaca, vão batendo, batendo, até colocar aquele trecho, depois soldam e vão assim colocando e inserindo essas estacas no solo. Estaca metálica também, depende também do bate-estaca. Vão cravando essas estacas nesse solo. Depois vocês podem ver esse buraco, eles vão fazer um bloco sobre estacas, né? Que aí para distribuir a carga de forma igual nessas estacas. Essa é a foto de um bate-estaca, que assim faz um barulhão danado, treme as residências ao redor. Para os vizinhos, não, é tecnicamente uma solução muito interessante, mas para os vizinhos não é muito legal. E aqui um exemplo de uma estaca hélice contínua, que nada mais parece uma furadeira gigante, né, que faz uma perfuração, vai tirando esse solo continuamente, e esse próprio mecanismo, né, essa própria máquina vai injetando concreto e depois vem a armadura, insere a armadura, né? Também é um outro método utilizado de estaca profunda, de fundação profunda. Bom, então aqui qual é o experimento? Primeiro eu vou pegar um pilar e vou tentar furar esse solo. Esse solo está representado pela gelatina. E como é que é o rompimento desse solo? Vocês já tentaram afundar na gelatina? Ela vai ter... dá para ver quando ela rompe, né? Então aqui eu vou começar a simular. Eu vou apoiar esse pilar nessa gelatina e aí ele vai começar a ter um peso, né? E eu vou começar a afundar até o rompimento. Aí quando for romper eu falo, ó, rompeu agora. Tipo 350 gramas mais ou menos. Ele já rompeu. Um índice baixo. Agora eu vou apoiar esse pilar numa sapata. E vou fazer o mesmo processo. Acho que é bem maior. E aí eu vou fazer o mesmo esforço. Vamos ver quando é que ela vai romper. Que dá pra ver aqui pela lateral dela. Tá difícil, até o pilar. Não. Ó, agora rompeu. Deu 1,8 kg. É muita diferença. Por quê? Aqui a gente volta para aquele conceito de tensão, né? Quando eu distribuo uma força numa área maior, eu diminuo minha tensão, inversamente proporcional, né? E aí, isso tem a ver com a tensão admissível do solo. Lá quando eu traço aquele parâmetro do solo, eu tenho aquele número de golpes. Aí tem um cálculo muito simples, que aí para cada camada daquele solo eu posso tirar uma tensão admissível desse solo, quanto que ele suporta. E aí eu sei o tamanho da minha sapata, quanto que eu vou precisar. Aí aumentando a largura da base dela, né, que foi o que eu fiz aqui, eu tinha uma base pequena, aumentando a largura dessa sapata, esse solo vai resistir. Se eu apoiar diretamente, ele não resiste. Então, acho que foi um exemplo bem legal, né, de mostrar. Muito legal. Claro que foi copiado. Vou confessar agora. Foi copiado no canal de engenharia, mas eu achei bastante interessante. Né? É verdade. Isso é porque você distribui a tensão aí? Isso, exatamente. Você distribui numa área maior, e aí fica mais resistente, entendeu? E como vídeo de apoio, teve um vídeo de um canal de engenharia que eu achei bastante interessante, que eu vou colocar depois lá no grupo, que é sobre as fundações de Veneza. É bastante interessante como é que eles faziam a técnica de fundações lá em Veneza.
Porque Veneza ela foi se ampliando com o tempo, né? Como é que eles faziam para ampliar as construções avançando no mar naquela época, né? Então, bem interessante de vocês visualizarem. Pessoal, eu agradeço essa oportunidade de estudo, de compartilhamento, né? E nós aguardamos vocês na próxima aula. A próxima aula será de estruturas e a gente está preparando ela com bastante carinho para vocês. Muito obrigado.